volta com o nosso Profissão Mulher e olha, não se esqueçam que a pessoa, eu diria que o participante mais importante é que é você. Então você pode mandar suas mensagens, o seu comentário, as suas críticas através das nossas redes sociais, que é muito fácil, que é o @programa Profissão Mulher Oficial, através do nosso e-mail, que é o produçãoppm@gmail.com, e através do WhatsApp, para você que fica conectado aí o dia todo, ó, fica facinho, você pode mandar, que a gente responde para você com muito carinho. É o 11 94588 6161. Aliás, professor, já começo te perguntando aqui, o professor Otávio Almeida. Muitas pessoas, será que, não sei, né? Pode ser, elas acabam usando a rede social para se comunicar justamente por ter a vergonha assim, de estar ali verbalizando pessoalmente ou não? Fernanda, na verdade, a rede social ela é um caminho sem volta, né, já está instalado, mas realmente a gente nota essa dificuldade, por quê? Porque para você escrever, você está atrás de um teclado, seja de um WhatsApp, seja de um computador, você está atrás do teclado. Quando a pessoa realmente tem que se posicionar, que ela tem que se dirigir, e mais, ela tem que passar uma informação com detalhes, aí realmente, se você não tem um instrumento da palavra, você acaba se enrolando. Você de formação advogado. Justamente, sou advogado, formado já há 25 anos. Começou na maternidade, Não, gente. Quase. Por que se especializar nessa área? Era o teu cotidiano ali? Era de ver a dificuldade que as pessoas tinham, de argumentar, de falar? Na verdade, isso tudo foi acontecendo. Na faculdade, logo que eu cheguei à faculdade, eu tive muito problema, porque eu tinha, vergonhosamente, lido só 3 livros na minha vida. Puxa vida. E quando a primeira prova, tinha que ler 320 páginas em 2 dias. Então eu entrei em pânico, quase realmente larguei a faculdade. E a partir daí eu fui buscando esse aprimoramento até chegar ao ponto de conseguir ler um livro inteiro sem ficar doido, né? Agora, no exercício da advocacia, eu busquei sempre atuação em audiências, eu faço sustentação oral, sou especializado nessa área, em tribunais. Então, é uma área complexa. E o que eu notei é que, entre os advogados, existia muita dificuldade. Pessoas me pagam, trabalham com advocacia há mais tempo que eu, muitas vezes, e me pagam para fazer audiência, para fazer sustentações orais, porque as pessoas não querem se expor ao diálogo aberto, diante de um tribunal, principalmente, que é complexo, não é tão simples. Com certeza. Professor, por que está totalmente ligado o fato da gente conseguir se expressar bem com o hábito da leitura? Fernanda, é assim, quando você precisa de algum ingrediente para o bolo, para um crepe, você vai ao supermercado e ali tem uma gama, né, de elementos que você pode, inclusive, escolher. E assim é com a comunicação. Você se restringir ao vocabulário do cotidiano, você vai ter realmente essa limitação. Quando você se dedica ao hábito de leitura, você acaba descobrindo novos termos, novos modos de falar a mesma coisa e não ficar repetitivo. Então, isso faz a diferença. A gente coloca sempre que é o cartão de visita. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você precisa da comunicação. Não adianta você deter o conhecimento e não conseguir transmiti-lo. Você vai conversar com uma diretoria, você precisa da comunicação. Você vai namorar, você precisa da comunicação. E tem gente que sofre em relacionamento, parece brincadeira, mas não é, porque não consegue falar. Justamente. Não, assim, 95% dos problemas de relacionamento, o que é? Todo mundo diz, falta de comunicação. Agora, Dani, a gente que mexe com isso, né, mexe muito com o público, com a comunicação, por exemplo, isso que o professor está falando aqui, que a internet é uma coisa que veio e ficou. E é real. Por exemplo, aqueles vídeos do Instagram, né, hoje em dia as pessoas preferem olhar um videozinho do que ter o trabalho de ler até uma simples legenda, né? Nossa, muito, muito. A gente vê isso diariamente. Cada vez menos se investe em descrições de produto, em texto, e cada vez mais se investe em vídeos curtos, vídeos longos, porque as pessoas elas querem ver, ouvir, elas já não querem mais ler. É verdade. Agora, por exemplo, assim, você que mexe com essa área do mundo infantil e mexe muito com... não é nem só decoração, quando você tem que fazer mesmo um projeto.
Você sente que isso que o professor está falando da internet ultrapassa as barreiras? Por exemplo, tem uma mãe que chega lá que ela não tem paciência muito de ficar conversando, ela quer uma coisa mais assim, como é que eu posso explicar, né? Um vídeo, uma coisa. Quer ver, né? Você sente isso no Assim, dia a dia? Na loja, né, ou quando a gente atende alguém, o que eu percebo é que cada vez mais as pessoas não querem atendentes, né? Elas não querem alguém que simplesmente entreguem o que elas estão pedindo. Então, elas querem um serviço a mais. E, fora isso, assim, o que eu tenho visto muito é que a gente trabalha com projeto, né? Então, eu tenho visto muito o interesse em querer ver o projeto 3D, em querer ver um vídeo de um quarto, mas ali no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, eu percebo mais isso, da questão do imediatismo. As pessoas não querem ler, elas não querem conversar com quem não agrega alguma informação a mais, né? E acho que é reflexo um pouco, né? Você não tem mais paciência ali para ficar lendo. Paciência. Eu ia te perguntar isso, professor. A gente está ficando preguiçoso? A chamada do curso, realmente, um dos primeiros slides são nesse sentido, da preguiça. Porque não existe outro... o nosso slogan é retorno à leitura, o único caminho. Por que retorno? Porque nós temos que realmente, muitas vezes, voltar um pouco, um passo atrás, para a gente conseguir caminhar de uma maneira mais sólida. E esse imediatismo, ele é cotidiano, ele é o que está acontecendo, mas cabe a nós, muitas vezes, colocarmos um pouco o pé no freio para que isso não nos distancie da essência. Inclusive, a leitura, já é comprovado isso, ela auxilia na não formação do Alzheimer, porque mexe com setores do cérebro que vídeo não mexe, É verdade isso, gente. som não mexe, ela estimula a parte, porque você imagina, né, é um mecanismo que é só imaginar, você olhar algo e você ter que transformar aquilo numa imagem. Esse é um exercício que na imagem já está pronto, ali você só enxerga aquilo que ela está dando. Já no livro, vamos supor, você lê o livro do Titanic, aquela cena da menina sendo, né, pintada, né, sendo transferida para um quadro pelo rapaz, é muito mais rico. O livro, você imagina muitas outras coisas do que aquela imagem que passa e você só viu aquilo. Quanto é fundamental para a nossa vida social, até afetiva, como você disse, esse hábito da leitura? A chamada é nesse sentido, de que a pessoa, ela muitas vezes se vê excluída de alguns círculos sociais, ela se vê excluída até de um relacionamento. Eu tenho inúmeras amigas que, enfim, são solteiras e elas falam, gente, quando ele começou a falar, eu já saí do lugar estando ali ainda, porque a pessoa abriu a boca e ela já foi embora. Então ela começa a ver o resultado, né, os efeitos disso ao longo do tempo, e ela nota, poxa, por que eu estou passando por isso? Está passando por isso porque você não tem a ferramenta essencial para transmitir aquilo que você é. É muito duro isso, mas é um caminho que não tem atalhos. É esse, é retornar ao hábito de leitura. E a gente sabe que o hábito de leitura é algo complexo numa fase adulta. Por isso que a gente trabalha esse passo a passo, que é como uma academia. Se você chegar numa academia, você levanta ali um peso até. Só que no dia seguinte você não consegue nem se mexer, né? Muitas vezes. Então, você falou uma coisa. Com essa evolução toda, né? Eu falo que essa aceleração toda que a gente está por conta da internet, das mídias sociais, como é que ficam as crianças? Fica muito... Inclusive, você tocou num assunto muito interessante, que um dos cursos que eu dava era num programa de requalificação profissional de uma prefeitura do interior, e lá eu comecei a introduzir esse método. E aí o que aconteceu? Depois, uma das alunas, que era uma senhora, ela veio me dizer, olha, professor Otávio, poxa, meu filho, ele agora todos os dias quer ler, porque ele ia comigo ao colégio, e eu ia lendo o artigo de jornal, que um dos exercícios que eu faço, e ele continuou isso. Então, eu encontrei nesse curso algo que realmente gera efeito. Mudou a vida dentro de uma casa, na vida de uma criança principalmente. Poxa, gente, é fundamental. Você incentiva teus filhos a leitura, Dani? Muito, muito. E na escola eu percebo que também existe um incentivo muito grande. Todo dia eles têm roda, né? Roda de conversa, roda de leitura. E a minha filha de 7 anos é uma graça, que ela todo dia ela é proibida de iPad, etc.,
durante a semana, né? Que não dá para proibir eterna a vida sempre. Mas ela, todos os dias, assim, durante a semana, ela lê antes de dormir, ela já tem esse hábito, eu acho muito legal. Nossa, isso Sabe, com certeza é muito importante, uma né? coisa que é bem interessante também é isso. A criança, eu ouvi isso de vários psicólogos, ela não faz aquilo que você manda ela fazer. Ela faz aquilo que ela vê você fazendo. Ou seja, se ela não vê, se meu filho não me vê lendo, ou a mãe dele, Ele não vai ter interesse não vai nenhum, ter a gente é interesse. espelho, né? Por isso que esse curso até é mais focado para o adulto, porque a criança, graças a Deus, ainda tem essa oportunidade. Mas se o pai também não der a continuidade, Em base, assim, quanto tempo uma pessoa que é totalmente desinteressada pela leitura, mas tem a vontade de se comunicar e sente que é travada, consegue ir melhorando? veja, na verdade, o problema não é nem desinteresse, eu sou bem sincero. Em 90% dos casos, nós vemos realmente uma dificuldade real. Tá. A pessoa não consegue, porque dá dor de cabeça, dá sono, dá tudo, vontade de comer, enfim, dá tudo que é menos voltar à leitura. Então, esse curso é um passo a passo, que é um curso de 40 horas semanais, são 2 semanas ou em uma semana. Mas ele tem que praticar esse exercício durante mais ou menos um mês. Em 2 meses, para você ter uma ideia, teve um aluno que tinha dislexia, que tinha um problema além, né, da dificuldade normal, e hoje ele lê livros de 200, 300 páginas e comemora isso. Né? Então, realmente surte efeito, gera, não é só gerar o interesse, gera a capacitação para isso acontecer. Olha, gente, e a leitura faz um bem danado, viu? A gente precisa parar realmente de ser preguiçoso e ficar naquilo que é só mais fácil, só ali ao toque dos E dedos. outra, limitado, na verdade, nós Limitado, ficamos. limitado. Porque a leitura ela te enriquece, porque você pode imaginar 500 coisas com uma mesma frase. Exato. Gente, olha, limitado, empobrecido, porque o seu vocabulário também fica pobre, porque você deixa de conhecer novas palavras, porque quando você está lendo, de repente você lê lá uma coisa que você não entendeu o que é, não sabe o significado, você vai procurar, vai se informar, vai ficar mais entendido, né? Não, eu vejo, o Alan é novo, né, Alan? Você é novinho, né? Vou fazer 25 anos. Isso, eu tenho só o dobro da sua idade. Então, eu Não digo parece o professor, né? De jeito nenhum. Olha, a leitura também isso está sendo rejuvenesce, gravado gente. mesmo? Mas ele pode dizer, quantas pessoas da idade dele têm a capacidade de comunicação que ele tem? Não tem. Não tem. Por quê? Porque se limita. Você lê, Alan? Fala a verdade. Você tem o vício de ler, costume de ler ou não? Eu gosto de ler. Gosta? Eu gosto de ler bastante livro. Toda semana eu leio um livro diferente. Eu leio Vou te bastante. perguntar o nome de um livro aqui, eu quero ver. Mas assim, como ele estava falando assim, tem muita gente que tem a dificuldade, né, de falar em público. Eu já não. Eu não tenho vergonha, falo mesmo. Tem horas que Mas você sai acha que a alguma leitura coisa te errada. ajuda? Acho que a leitura ajuda bastante, principalmente jornal. Eu gosto de ler bastante jornal de manhã também. Eu acho que isso ajuda bastante para mim vir falar aqui as notícias também. Olha só, bom demais. Bom, a gente que trabalha com a área de comunicação em si, de ter que verbalizar o sentimento, enfim, a notícia, o instrumento é esse. não tem jeito, viu? Não existe outro não tem atalho, não. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua esse papo, então é rapidinho, ó. Bate lá, volta cá.